Passo a palavra ao excelentíssimo juiz Armando Luizili, presidente da mesa. Então, dando continuidade aos nossos trabalhos, vamos abordar agora o segundo tópico nosso curso, né? E que envolve como a litigiosidade afeta as empresas, os trabalhadores e a própria advocacia. Para isso, né, temos a presença do Dr. Divaldo, do Dr. Carlos José Curtis e do Dr. Gustavo. O Dr. Divaldo Luiz de Amorim é formado em Direito pela Univale, graduado em História pela UFSC, tem pós-graduação em Ciência Jurídica pela UFSC, possui atuação exclusiva na área trabalhista em defesa dos empregados há 30 anos e é assessor jurídico da FETIESC. O Dr. Carlos José Curtis é bacharel em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, especializado em Direito Ambiental, especializado em aspectos jurídicos relacionados aos serviços sociais autônomos, mestrando em Direito do Trabalho pela Universidade 3 de Fevereiro, em Buenos Aires, Argentina, pois possui experiência em negociações coletivas do trabalho e atualmente é diretor jurídico da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina. O Dr. Gustavo é formado em Ciências Jurídicas e Sociais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, pós-graduado em Direito e Processo do Trabalho pela Faculdade CESUSC, presidente da Associação Catarinense dos Advogados Trabalhistas, ACAT, e autor de artigos e teses publicadas em revistas especializadas, jornais informativos de associações sindicais e empresariais. Então, agora passo a palavra ao Dr. Carlos José Curtis, representante do FIESC, para dar início aos nossos trabalhos. Alô? Tá. Muito bom dia a todos. Eu queria saudar com muita alegria e agradecer de forma muito honrada o convite que recebi para aqui estar da doutora Marieleda Migliori, que é uma honra poder participar de um evento tão seleto. Queria saudar também meus companheiros de mesa, o doutor Divaldo, doutor Gustavo, doutor Armando, e desejar a todos boa sorte nesse debate. É pouco tempo que a gente tem, mas eu queria trazer aqui para vocês qual é a visão, não tanto a visão pessoal, mas a visão empresarial, dita por alguém que já dirige o departamento jurídico da Federação das Indústrias desde a década de 90, participo do Conselho de Relações de Trabalho da CNI, e, portanto, pelo menos tenho ouvido bastante o que seria a opinião empresarial sobre as necessidades de mudança, de alteração na legislação trabalhista, na questão processual do direito do trabalho, e acabam desaguando, enfim, na litigiosidade que está sendo aqui discutida. Eu penso que, primeiro de tudo, é necessário contextualizar essa discussão. Nós vivemos em um mundo, e aí digo em escala mundial, em absoluta e enorme transformação. Reconhecer isso é absolutamente uma necessidade. Verdades absolutas desabam diante dos nossos olhos, e a revolução, principalmente de ordem tecnológica, que o mundo experimenta é absolutamente sem precedentes. Eu via o reitor da Universidade de Lisboa dizer que 3 são as revoluções mais importantes da humanidade, na opinião dele, e qualificava a primeira como quando o homem aprendeu a escrever. Escrever foi um diferencial enorme na evolução humana. E, logo em seguida, o homem, como segunda revolução, codificou o que escrevia. Então, ele era capaz não só de escrever os seus pensamentos, as suas ideias, a sua tecnologia, mas depois era capaz de transportar isso, através de livros, através de escritas que possam ser transportados para outros, para que outros pudessem ler. A terceira revolução, qualificava ele, é a revolução digital que nós vivemos agora. Tamanho o impacto que tem não só na vida, no cotidiano das pessoas, como também no intelecto das pessoas. Sequer é possível avaliar
como uma criança, doutora Ieda, de 3, 4, 5 anos, que mexe com um iPad, um iPhone, com uma destreza que eu absolutamente não tenho, como é que se dá o raciocínio e a forma de pensar dessas crianças? Bom, poderia andar muito por esse caminho, vou parar porque o tempo não permite, mas é só para deixar claro para os senhores e para as senhoras que o mundo, e aí a perspectiva é efetivamente mundial, é de profunda e absoluta transformação. E nesse mundo de profunda e absoluta transformação, nós precisamos nos adequar. Não é possível permanecermos com pensamentos, com tecnologias, com conceitos, com metodologias do século XIX, do século XVIII, às vezes. Bom, nesse contexto, vamos chegar bem pertinho aqui, vamos chegar um pouquinho mais perto do Brasil. O Brasil também experimenta profundas transformações. Eu vou deixar de lado a questão política, porque não é o caso, mas a transformação brasileira, e agora já entrando mais na questão processual, a questão brasileira ainda toma contornos diferenciados quando nós apanhamos de prima a nossa Constituição. Eu, da Constituição, o artigo que eu mais gosto da Constituição, de todos eles, sem dúvida, é o artigo 3º da Constituição, que trata dos fundamentos da Constituição. Não sei, eu tenho uma afeição por ele, todo especial. Acho que ele foi muito bem escrito, né? E pelo preâmbulo da Constituição também, que fala em fraternidade. É uma das poucas constituições que diz que tem que ser mais solidário, tem que ser fraterno. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler o preâmbulo da Constituição, mas se der tempo a gente ler. Mas a Constituição, no seu artigo 3º, estabelece como fundamentos, primeiro, constituir uma sociedade livre, justa e solidária, depois, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Bom, aqui tem duas situações que têm que ser analisadas com muita cautela. A primeira é que a Constituição diz que nós somos um país pobre. Diz que nós somos um país desigual. E convoca a todos para transformar essa realidade. Mas, logo em cima, ela disse que tinha que ser valorizado o desenvolvimento nacional. E não é também sem razão que, logo no artigo 1º, ela coloca os valores do trabalho e da livre iniciativa lado a lado. O que pretendia a Constituição, e eu acho que pretende, para transformar essa sociedade, valorizar o desenvolvimento como um instrumento de transformação social. Portanto, o direito do trabalho, a justiça social, do meu limitado ponto de vista e do ponto de vista empresarial, aqui me arvora dizer, está sustentado no pressuposto de que nós só teremos uma sociedade que elimine, que reduza a pobreza, as desigualdades, se tivermos desenvolvimento. É absolutamente necessário que esses dois valores andem lado a lado. Não vou falar aqui da dignidade da pessoa humana, que sempre vai prevalecer em qualquer circunstância, mas vou falar da compatibilização desses valores de sociedade e de humanidade e pessoais com o desenvolvimento da nação. Eu não tenho conhecimento de nenhuma nação justa, e nós ouvimos um conceito de justiça assim que eu entrei aqui, que seja pobre. Eu até conheço nações ricas que sejam injustas, mas nação rica, nação pobre, que seja justa, é muito difícil. Eu não estou dizendo para crescer o bolo e depois dividir, mas estou dizendo que deixar crescer, possibilitar o crescimento, a geração de empregos, o desenvolvimento, é absolutamente necessário. E, nesse contexto, nós temos dois atores: os trabalhadores e os empresários, os patrões, os empregadores. Os dois têm importância capital. O trabalhador, por óbvio, não vou falar aqui no seio do estudo do direito do trabalho a importância do trabalhador, mas não há
como ter uma sociedade mais justa e mais desenvolvida sem valorizar os empresários. E eu conversava há pouco com um juiz que eu tenho um apreço todo especial pela inteligência e pela capacidade de julgar que tem, e nós comentávamos aqui há pouco que no Brasil 95% dos empregos são gerados por pequenas, médias e microempresas. Vou mais além. Nós estamos num país em que 50% da economia está na informalidade. E a legislação é a mesma para todos, nem pode ser diferente. Portanto, nesse contexto, eu queria, vou adiantar para poder dar conta dos meus 15 minutos e chegar, acho que, no ponto que interessa, mais especificamente, quais são as transformações que nós necessitamos. Do ponto de vista da legislação trabalhista, agora eu vou fazer um corte, do ponto de vista da legislação trabalhista. Bom, antes disso, a transformação das pessoas. iPhone, iPad, criança, muito diferente de há 5 anos atrás. Dizia do Senai, nosso diretor regional do Senai, que é um especialista em indústria 4.0, dizia que 70% dos empregos do futuro não existem hoje. Você vai trabalhar, a criança de hoje vai trabalhar em empresas que absolutamente não existem hoje. As 50 maiores empresas aqui de Santa Catarina nos próximos 20 anos, provavelmente serão outras que não essas que estão aí. A transformação digital vai ser tão brutal que a gente sequer não tem capacidade de supor onde é que isso vai chegar. Mas, enfim, eu queria dizer o seguinte, do ponto de vista da legislação, para ser bem pragmático, a justiça do trabalho, o direito do trabalho está em crise, do meu ponto de vista, em profunda crise, em função da situação econômica do Brasil, em função da situação social do Brasil, mas, fundamentalmente, em função dessas transformações que vêm e que transcendem a todo. Bom, tem 5 minutos. Então, em 5 minutos eu queria dizer o seguinte, 3 são os pontos que a gente precisa, do ponto de vista empresarial, atuar nessa reforma. Primeiro, nós temos uma legislação que é confusa, porque você não sabe o que é terceirização de direito, você não sabe o que é o intervalo entre a jornada, você tem uma legislação que é desatualizada, porque uma pessoa com 50 anos não pode ter as férias parceladas, e você tem uma legislação que remete ao conflito. Por quê? Porque todo mundo tem na cabeça que, sendo demitido, só vai solucionar a sua questão na Justiça do Trabalho. Não há como quitar, é impossível quitar um contrato de trabalho no Brasil. Do ponto de vista da cabeça das pessoas, eu só vou conseguir quitar se eu for na Justiça e tiver uma sentença judicial, porque certamente vai me dar alguma coisa. Algo está muito errado quando se pensa assim. Então, levando isso em consideração, os empresários têm como perspectiva nessa reforma, e tem a ver com a judicialização, primeiro, valorizar o negociado, ampliar essa capacidade. Todo mundo é favorável a ampliar o negociado. Eu não conheço ninguém que seja desfavorável a ampliar o negociado. O problema é de que maneira e com que amplitude. E se você disser que saúde e segurança do trabalho não pode negociar, é infensa a negociação, e considerar tudo saúde e segurança do trabalho, ora, essa segurança do trabalho, você vai ter um espaço para negociação desse tamanho. Então, esse é o primeiro problema. A gente pode discutir depois. O segundo problema é adequar essa legislação. Tem muita coisa na legislação que não cabe mais no mundo em que a gente vive. Citei essa de 50 anos e tem outras. E o terceiro, que eu vejo importante, para diminuir a litigiosidade, são 2 pontos. Primeiro, ampliar a capacidade de quitação. É claro que você precisa de um sindicato forte, precisa de mecanismo, mas não é possível que o sindicato homologue e aquilo não valha absolutamente nada. Não é possível que você rescinda um contrato de trabalho e não tenha como terminar essa relação, nem de fato e nem psicologicamente, porque é tudo remetido ao judiciário. Então, à medida que a gente tenha mecanismos exercitados, claro, tudo isso é exercitado de boa-fé e exercitado de direito, porque se fizer mal feito, não vai funcionar. Mas eu tenho que ter um mecanismo de quitar de uma relação trabalhista, esclarecido o trabalhador do que é que ele está quitando, o sindicato apoiando, ou o mecanismo que se criar, essa relação, de alguma maneira, seja terminativa, pelo menos com relação àquela verba que eu esteja discutindo. E o terceiro ponto, e aí eu me dirijo aos colegas advogados, eu não sou presidente de associação, e
e nem juiz do trabalho, mas eu penso que nós temos que ter limite nas ações trabalhistas. Não um limite que ofenda a Constituição, que garante o acesso ao judiciário, mas um limite no seguinte sentido: eu não posso ter uma justiça em que eu, sempre que entro, vou ganhar. Ou, pelo menos, que passe essa sensação para a população. E de que maneira eu digo isso? Primeiro, exercitando algum tipo de sucumbência, né? Eu penso que a sucumbência já está prevista no Código de Processo Civil, ela se estende ao direito do trabalho. É uma discussão para processualistas, eu não vou entrar, mas, de alguma maneira, de alguma forma, se você não teve tudo que pretendeu, tem que ter, pelo menos, descontado de alguma forma, alguma situação dessa tem que ser, do ponto de vista processual, estabelecida. Então, essa é uma questão fundamental, você ter, tanto do ponto de vista do advogado, quanto do ponto de vista da parte. O advogado e a parte têm que ser desestimulados a ingressar com ações temerárias. O acesso ao judiciário tem que ser garantido para aquilo que é devido, mas não para ações temerárias. Ele tem que se aproximar, desse ponto de vista, ao processo civil. Penso, então, que se valorizar o negociado, e aí tem um espaço grande para a gente discutir, penso que ampliar as formas de quitação, com valorização dos sindicatos, com mecanismos que não se transformem em moedores de direitos, não é? Mas que possibilitem, efetivamente, você terminar uma relação trabalhista, sem ter que ir ao judiciário. E, por final, alguma responsabilização no ingresso das ações, e aí, seja com sucumbência, seja com responsabilidade da própria parte, seria um avanço a serem estudados, a serem considerados, para ser bem pragmático e bem reto, nessa reforma trabalhista. E mais, eu queria dizer que as relações do trabalho deveriam ser como uma dança, né, doutora? A doutora que é bailarina, como uma dança, né? E tem que ser exercitada com harmonia. O mundo moderno, infelizmente, em alguns pontos, vai levando para uma dança que é eletrônica, né? E você vai dançar sozinho. Para que isso não aconteça, vai exigir muito dos empresários, vai exigir muito dos trabalhadores, mas eu faço até um apelo nesse momento, vai exigir muito dos juízes do trabalho, porque é da interpretação de vossas excelências que o direito vai se consolidando. E quando a gente vê Supremo Tribunal Federal, TST, enfim, com caminhos diferentes, com desarmonia, em muitos casos, de entendimento, causa profunda preocupação para os jurisdicionados. É absolutamente necessário que todos nós, trabalhadores, empresários, da nossa parte, mas também a Justiça do Trabalho, exercitem uma profunda reflexão do momento que nós estamos vivendo e onde é que nós queremos chegar. Esse Caan que nós podemos, esse Éden que nós perseguimos, ele só pode vir da harmonia entre a relação entre capital e trabalho. Uma relação que busque a harmonia e, portanto, diminua a litigiosidade. Eu acho que meu tempo já está esgotado, né? Então, eu queria agradecer muito a oportunidade, muito pouco tempo para uma conversa muito comprida, eu acho, e fico à disposição depois para ser, eventualmente, massacrado nas perguntas. Muito obrigado. Muito obrigado ao Dr. Carlos pela grande palestra, ainda que seja breve, né? E agora eu passo ao Dr. Divaldo Luiz de Amorim para que faça suas colocações. Bom dia a todos e a todas. Eu, inicialmente, quero agradecer o honroso convite da Escola Judicial, do Tribunal Regional do Trabalho, para participar deste evento, que tem como base o aumento da litigiosidade na Justiça do Trabalho e os reflexos disso para trabalhadores, advogados e empresas. Me sinto honrado pelo convite e aqui represento a Federação dos Trabalhadores nas Indústrias do Estado de Santa Catarina, a FETIESC,
entidade que congrega em Santa Catarina, representa cerca de 300 mil trabalhadores e as mais importantes categorias profissionais do Estado. Ouvi atentamente a exposição do colega Carlos Curtis sobre como o aumento da litigiosidade afeta os empregadores. E essa torrente de críticas de que a legislação é confusa, de que o negociado sobre o legislado não prevalece nunca, de que o empresário nunca consegue dar fim a uma relação de trabalho porque não obtém uma eficácia na quitação do contrato de trabalho. Me parece, doutor Carlos, precisamos avaliar e refletir de forma mais demorada sobre estas questões. Causas do aumento da litigiosidade. O painel, o módulo vai explorar fartamente este tema, e eu não quero aqui me alongar, senão dizer que o aumento dos direitos sociais previstos na Constituição, a ampliação da competência material da Justiça do Trabalho deve ser computada neste aumento da litigiosidade. Mas também devemos levar em consideração de que a cultura do litígio, e nesse aspecto concordo com o Dr. Curtis, é da essência da cultura brasileira. Quer dizer, nós não conseguimos e não temos interlocutores confiáveis para submeter os litígios para a solução destes conflitos na esfera extrajudicial. Aquela tentativa frustrada das comissões de conciliação prévia, prevista numa lei de 2000, acabou morrendo na praia por quê? Fraudes. Quer dizer, vários pronunciamentos judiciais identificaram fraudes nas conciliações levadas a efeito perante aquelas conciliações prévias. E isto acabou com que o STF acabasse por declarar inconstitucional a exigência da submissão do litígio à conciliação prévia. Não temos, lamentavelmente, neste país, interlocutores confiáveis que permitam essa resolução dos conflitos de forma autônoma na via extrajudicial. Eu preciso dizer que boa parte dos litígios na Justiça do Trabalho também são decorrentes, e aí não há, a rigor, nenhuma responsabilidade do judiciário, pelo menos de primeira e segunda instância, no meu pensar. A insegurança jurídica. Muitas das questões de temas relevantíssimos submetidos ao judiciário trabalhista demoram anos para pacificação. Nós temos vários institutos e vários filtros adotados pelos tribunais superiores para tentar, de alguma maneira, reduzir o número de recursos. Mas também temos que reconhecer que, por exemplo, o julgamento de um processo, de um recurso extraordinário com repercussão geral perante o Supremo Tribunal Federal, tem demorado, em média, entre 10 e 12 anos para um pronunciamento definitivo da Corte Suprema. E, enquanto isso, e os dados que tenho sobre isso é de meados do ano passado, quer dizer, o Supremo tinha lá 320 processos com repercussão geral, que implicava no sobrestamento ou na suspensão de cerca de quase 1.500.000 processos pelo país afora. Então, essa demora na manifestação definitiva da Corte Suprema, de certa maneira, gera esta insegurança a que se referia o doutor Curtis. Mas essa litigiosidade também tem problemas históricos. A deficiência
na fiscalização por parte da autoridade administrativa do trabalho. A maioria dos senhores e das senhoras que julgam cotidianamente processos, normalmente resolvem conflitos de direitos básicos que não são cumpridos pelo empregador. Verbas rescisórias, depósito do fundo de garantia, anotação da carteira de trabalho e etc. Talvez muitos destes processos, eu não tenho aqui dados estatísticos confiáveis que me permitam dizer se estes direitos básicos que não são cumpridos, que não são honrados pelo empregador, são preponderantes ou não no cotidiano dos fóruns trabalhistas. A questão é a fragilidade, a deficiência da fiscalização do trabalho. Eu ontem conversei com o chefe da fiscalização do trabalho em Santa Catarina e fiquei estarrecido com as respostas que obtive daquele auditor. Santa Catarina tem 82 auditores do trabalho e distribuídos geograficamente nas várias regiões do estado. Chapecó, por exemplo, doutora Vera, 13 fiscais para atender toda a região oeste do estado. Criciúma, sul do estado, 7 fiscais, mas atualmente em exercício apenas 2, porque tem gente de licença, tem gente de férias, tem gente deslocado para outros estados da federação. Então, a deficiência de pessoal para atuar na fiscalização, sem dúvida alguma, contribui decisivamente para que estas inadimplências acabem desaguando no Poder Judiciário, porque não há, de certa maneira, um combate prévio à sonegação de direitos trabalhistas básicos. Não estou nem me referindo aqui a temas de alta indagação jurídica que certamente vão à Justiça do Trabalho. Questões envolvendo dano moral, doença profissional, que exigem, de fato, dilação probatória e exame mais acurado. Estou falando daquelas questões básicas, rescisórias, pagamento de rescisórias, depósito de fundo de garantia e etc. A inspeção do trabalho, segundo me disse o fiscal, quer dizer, hoje a necessidade no Estado seria algo em torno de 290 auditores fiscais, para um contingente, repito, existente hoje de apenas 82. A questão da inobservância das normas básicas trabalhistas acabam, como disse, desaguando, sendo resolvidas pelo Poder Judiciário. E por que isto? O professor Adalberto Cardoso, em obra escrita em 2007, enumera algumas destas razões. E dizendo que hoje o sistema, de certa maneira, estimula aqui o empregador, por razões econômicas, deixe que os litígios envolvendo direitos básicos desaguem na Justiça do Trabalho, porque talvez seja mais barato do que cumprir a lei. Dizia, então, Adalberto Cardoso, o empregador cumpre a lei porque a sanção é considerada alta o suficiente para tornar racional evitá-la e o risco de ser pego, punido, é alto. O empregador não cumpre a lei porque, embora a sanção por não cumpri-la seja alta, a probabilidade de ser apanhado é muito baixa. Se o risco de for pego é alto, mas a sanção é considerada pequena o bastante para tornar racional sofrê-la, em lugar de incorrer nos custos trabalhistas, a lei não será cumprida. Se a sanção for baixa e o risco de ser pego também,
a lei tampouco será cumprida. As dimensões continentais do nosso país, conclui aquele professor, e a história de deficiência dos órgãos de fiscalização do trabalho justificam, a partir desta abordagem, que o empregador assume os riscos como uma estratégia de descumprimento, mesmo que apenas parcial da legislação, porque a possibilidade de ser pego é baixa, seja por ausência da fiscalização, seja porque boa parte destes seus empregados acabam optando por não acionar o poder judiciário. Problema da demora. Eu tive um caso recente, doutora Marileda, paradigmático. Uma funcionária com 5 anos de trabalho, mãe de 2 filhos, despedida sem justa causa, sem receber as verbas rescisórias, o salário do último mês trabalhado, fundo de garantia, 2 ou 3 anos sem recolher. E ela foi dispensada verbalmente. O empregador comunicou que ela estaria dispensada e que ele não teria como honrar o pagamento das verbas rescisórias. A petição inicial foi protocolada em dezembro. A audiência inicial desta ação marcada para maio do ano seguinte. E houve um pedido de tutela antecipada para que o empregador ela não tinha a prova material da despedida, embora tenha sido de fato despedida. Mas houve um pedido de tutela antecipada para que o empregador comprovasse a quitação ou então fosse compelido a satisfazer esta obrigação em 48 horas. O pedido era simples, em sede de tutela antecipada. O juízo, ao despachar, entendeu que não havia a prova material da despedida e indeferiu de plano a tutela antecipatória pretendida. Mandado de segurança, negado. Negado a liminar. Agravo regimental, negado. Chegou o mês de maio, audiência inicial, o empregador propôs um acordo em 10 parcelas e a reclamante aceitou. 50% do valor líquido e certo a que teria direito, porque aquele direito, a satisfação, aquele dinheirinho, poderia lhe assegurar a satisfação, a sobrevida dela e dos filhos. Isto é angustiante para qualquer trabalhador que vende a sua força de trabalho e que não tem outro meio de subsistência. Por isso, os juízes, no meu pensar, devem ser mais ousados na apreciação das tutelas de emergência. Nós estamos falando da vida das pessoas. Essa mãe que teve que vender o sofá da sala para fazer compras do supermercado, que teve que vender a televisão para poder pagar a conta da luz, certamente tem uma visão muito distorcida do que é a justiça. Exatamente pela demora do judiciário, que detém o monopólio da jurisdição, em lhe dar uma resposta imediata e efetiva. Eu quero dizer aos senhores, e já vou me encaminhando para este final da minha exposição, de que estas alternativas, mudança ou alterações
na legislação trabalhista, a prevalência do negociado sobre o legislado, uma eficácia liberatória pura e simples, por ocasião da chancela judicial, da chancela sindical, no termo de rescisão contratual, Dr. Carlos, não vai alterar o quadro de exploração que temos hoje. Por quê? Porque direitos básicos são regularmente vilipendiados, descumpridos, e a entidade sindical, a autoridade administrativa do trabalho, o juiz de paz, não tem a possibilidade de, num carimbo, avaliar toda a vida funcional desse cidadão ou dessa pessoa, se ele, de fato, durante a vigência do contrato de trabalho, recebeu ou não todos os seus direitos. Este debate da prevalência do negociado sobre o legislado encontra resposta numa frase de Lacordaire. Dizia ele: entre o forte e o fraco, entre o rico e o pobre, a lei liberta, Dr. Curtis, e a liberdade oprime. Portanto, num país de desigualdades como o nosso, estabelecer liberdade de negociação sobre direitos fundamentais me parece um despropósito. Aqui, como dizia Lacordaire, a lei liberta, porque a liberdade é opressora. Estes eventos, como promovido pela Escola Judicial, nos permite refletir, nos permite aprofundar debates e discussões com o propósito de aprimorar as nossas instituições. E eu encerro a minha participação com uma frase de Jung, que diz o seguinte: queremos ter certezas e não dúvidas, resultados e não experiências, mas nem mesmo percebemos que as certezas só podem surgir através das dúvidas, e os resultados somente através das experiências realizadas. É o que Goethe dizia, Dr. Gilmar. O erro é fecundo porque suscita a controvérsia. O erro é fecundo porque suscita a controvérsia. O certo é estéril porque encerra o assunto. E estes assuntos não estão encerrados. Para isso, a relevância desse evento, a fim de que a gente possa encontrar alternativas, soluções para o aprimoramento das nossas instituições. Eu agradeço a participação e me coloco à disposição para os eventuais questionamentos que se seguirão após esta exposição. Muito obrigado. Também agradeço ao Dr. Dival. E agora passo a palavra ao Dr. Gustavo. Bom dia a todos. Eu, inicialmente, queria agradecer à Escola Judicial, na pessoa da desembargadora Maria Leda, pelo convite, que muito me honra, porque falar para uma plateia como essa, para mim, é uma novidade, um desafio, e até certo ponto uma temeridade. Vamos ver como é que eu me saio, como é que as coisas vão ser encaminhadas daqui para frente. Doutor Armando, também lhe saúdo pela presidência da mesa, e é uma honra ter não propriamente um debate, como falamos ali, doutor Carlos, não, um bate-bola, com dois colegas advogados, representantes diretos da atuação sindical, e falar depois do doutor Divaldo é uma experiência que eu, infelizmente,
estou vivendo mais uma vez, mas é comum no tribunal, doutor Divaldo, quando temos algum processo em comum e os dois estão sustentando cada um para o seu lado, e eu tenho sempre o azar de sustentar depois do doutor Divaldo. Nunca é fácil. Substituir, dar sequência às palavras do doutor Divaldo não é muito fácil. A proposta que me foi apresentada é debater como que a litigiosidade afeta a advocacia. Eu vou tentar, dentro desses 15 minutos que me foram dados, propor um debate um pouco além disso. A primeira é, apesar da escola ter esses 3 dias de estudo muito profundos com relação a todos os aspectos envolvidos na litigiosidade, causas, consequências para a sociedade, para juízes, pretendo fazer uma análise disso muito breve, mas, ao entrar na questão da afetação da litigiosidade na advocacia, propor uma discussão anterior. Como que a advocacia afeta a litigiosidade? Como é que o advogado contribui ou não contribui para a litigiosidade? Acho que as duas questões são diretamente ligadas e vou tentar, dentro desses 15 minutos, abordar algumas questões. Para isso, e para a minha sequência de raciocínio, eu preciso entrar na questão das causas da litigiosidade. O Dr. Carlos, o Dr. Divaldo passaram por esses temas e há vários aspectos. Obviamente que não abordar a questão legislativa, ou seja, o universo enorme de leis sobre um mesmo tema, certa confusão legislativa, vários dispositivos legais tratando de uma mesma matéria, dá, efetivamente, causa a discussões jurídicas. Nós temos aí N exemplos, eu vou citar apenas recentemente, na última década, o renascimento de uma discussão quanto à constitucionalidade do artigo 384 da CLT, uma matéria que há 10 anos atrás pouco se discutia e que na última década vem aí tendo um número crescente de demandas. Não vou entrar no mérito se ele é constitucional ou não, não é essa a minha intenção, mas apenas explorar pontos de confusão ou de divergência de interpretação legislativa, que é efetivamente uma causa muito enorme para o crescimento das demandas. E tem um ponto que eu separei para falar e daria para a gente ficar, talvez, horas falando sobre ele, que é a importância ou a relevância da gratuidade da justiça como fomento para número de ações aventureiras ou não, mas qual a ligação direta que nós temos com a gratuidade da justiça na justiça do trabalho, né, o acesso do trabalhador à justiça de forma gratuita, com o volume de ações. Talvez praticamente todos me conhecem, sabem que eu faço advocacia patronal, apesar de estar aqui hoje falando como advogado de todos, e não só de um segmento. Obviamente que a gratuidade da justiça, na minha visão, é uma das razões para o crescente número de ações, mas não vou esquecer também que o descumprimento da legislação por parte dos empresários, obviamente, também é um fator relevante para o crescimento de número de ações. A gente tem que tentar entender o equilíbrio disso. Há descumprimento da legislação? Há empresários que não pagam a rescisão e depois vão à justiça, doutor Divaldo, e pretendem pagar apenas 50% do valor devido em 10, 15 parcelas? Existe. Isso é um problema social grave. Uma análise que eu faço, não sei a solução específica para enfrentar a gratuidade da justiça do ponto de vista do trabalhador hipossuficiente e do empresariado descumpridor contumaz da legislação trabalhista. Mas alguns números são relevantes para a gente entender o efeito da gratuidade da justiça para o aumento da litigiosidade. Um exemplo que eu trago é de fora da Justiça do Trabalho, que são os juizados especiais. Nós sabemos que o juizado especial é gratuito e, no caso de recurso para a turma julgadora, passa a haver a sucumbência e pagamento de custas. O número entre o volume de ações que dão entrada no juizado especial
e o número desses processos que são levados a recurso é muito gritante. O descompasso entre esses números, e é evidente que a gente passa a ter a certeza de que a gratuidade da justiça é, no juizado especial, um caminho mal percorrido, um caminho mal utilizado, com ações, muitas vezes, aventureiras, com ações, às vezes, sem fundamento, por colegas que querem criar, inventar a tese, ou enfim, ou apenas aquele consumidor, na maioria das vezes, que não está feliz com o resultado da sua compra, ou qualquer outra matéria. O estudo que eu fiz, a criação dos PROCONs, a criação do JEC, e a análise da gratuidade da justiça na elevação do número de processos. Teríamos como adotar a sucumbência recíproca na Justiça do Trabalho? É uma coisa a se pensar. Eu tenho um estudo em andamento sobre litigância de má-fé e os efeitos da litigância de má-fé, a mentira e a litigância de má-fé na Justiça do Trabalho. Uma parte desse estudo acaba se conectando com o nosso tema, na medida que a gente tenta entender a gratuidade da justiça. Na medida em que se pune a parte que abusa da justiça, seja o empregador que mente, que diz que pagou e não pagou, seja o empregado que diz não ter recebido parcela incontroversamente paga, é inevitável que se tenha um freio a um desmedido ajuizamento de ações. O equilíbrio e a forma de se transportar essas medidas dentro do conceito de trabalhador hipossuficiente, de acesso à justiça, de justiça social, de direitos irrenunciáveis, é um trabalho hercúleo. Mas é inevitável a gente, dentro desse debate de litigiosidade, saber que a questão da gratuidade da justiça e a questão de que entra, pede e não há consequência nenhuma é um fator relevante. Mas e como é que fica isso dentro do empregador descumpridor contumaz da legislação? O Divaldo acabou entrando um pouco no assunto que eu ia falar, que é com relação a dois aspectos. A ausência de punição para o mau empregador, ele simplesmente não paga e depois na justiça ele paga somente aquilo que, enfim, deveria já ter pago, com um acréscimo de juros de 1% ao mês e correção monetária. Isso também é a causa para o incremento da litigiosidade. Mas, para evitar a litigiosidade, a gente tinha que ter um investimento maior na fiscalização. Porque os números que o Divaldo trouxe, os números de Santa Catarina, não é muito diferente no Brasil, algumas situações, algumas regiões o número é ainda pior, é que, na ausência de fiscalização, inevitavelmente esses conflitos vão chegar na Justiça do Trabalho. E aí a gente vou retomar o tema do crescente número de ações trabalhistas. Outras causas de litigiosidade, a tecnologia, hoje facilitado o acesso à justiça em função de mecanismos... Já? Nossa, vou acelerar, então. Em função de acesso remoto, são fatores indiscutíveis para o aumento da litigiosidade e acho que, como o professor que falou antes, só vai aumentar. Eu não vejo hoje um cenário a curto prazo em que a gente consiga reduzir ou conter o aumento da litigiosidade. Eu acho que o cenário político, o cenário legislativo, terceirização, reforma trabalhista, são matérias que, muito em breve, vão desaguar nas varas, nas turmas do tribunal, e vão haver muitos questionamentos a respeito disso, coletivos, individuais, de toda a natureza. Bom, mas como é que se comporta o advogado nesse cenário? Advogado sobrevive de processo. Então, em tese, quanto mais processos, melhor para o advogado, mais honorários, seja para o advogado patronal, seja para o advogado de empregados. Mas qual a atuação do advogado para evitar o litígio ou para evitar a continuidade do litígio? O Código de Ética e Disciplina da OAB, muitos advogados não sabem,
e talvez Vossas Excelências também não saibam, existe um dispositivo no Código de Ética e Disciplina da OAB que diz o seguinte: é dever do advogado estimular a conciliação entre os litigantes, prevenindo sempre que possível a instauração de litígios. Ou seja, nosso Código de Ética da Advocacia prevê especificamente uma tentativa do advogado de evitar o litígio e promover a conciliação entre as partes. Nós fazemos isso, poucos de nós. Acredito que os advogados que trabalham na área sindical, e aqui temos um exemplo do Dr. Divaldo, do Dr. Carlos, talvez tenham uma veia conciliatória muito mais desenvolvida do que a grande maioria dos nossos colegas advogados que não atuam na área sindical. Nós temos, obrigatoriamente, uma vez por ano, advogados que representam mais de um sindicato várias vezes ao ano, nós somos obrigados, enfim, ou não, dependendo da questão da discussão e do comum acordo, mas nós somos instigados a sentar e negociar em um processo de negociação. E, na atuação nossa de advogado no contencioso, quando vinculados ao sindicato, muitas vezes atuamos preventivamente para evitar os litígios ou conciliatoriamente também para tentar corrigir determinadas condutas de nossos clientes. O advogado de empregados é o primeiro juiz da causa. É ele que recebe a reclamação do cliente no escritório e é ele que, muitas vezes, vai ter o necessário filtro para judicializar ou não aquele conflito. O colega advogado de Porto Alegre, num evento semana passada na FEComércio, disse que apenas 40% dos casos que chegam ao escritório dele, um advogado que trabalha com o sindicato de bancários, de professores, apenas 40% das causas que chegam são judicializadas. Não sei, Divaldo, se esse número é um número médio, mas, para mim, causou uma certa surpresa. Eu achei que fosse muito maior, muito mais elevado o volume de judicialização a cada consulta. Até porque, na minha área, todos que chegam no meu escritório já têm judicializado a causa. Então, para mim, foi um número que me trouxe uma boa surpresa, pelo menos uma boa imagem daquele colega advogado. E qual é o papel do bom advogado nesse cenário? Advogado falar em acordo para o seu cliente é uma tarefa, muitas vezes, difícil. Acredito que o advogado de empregado tem essa dificuldade, diferente da visão que eu tenho patronal, mas o Divaldo vai ter o tempo aí necessário, talvez, para me corrigir. Muitas vezes o cliente chega para o advogado e ele não quer acordo. Não é o advogado, às vezes, que não busca o acordo. A gente sabe que tem advogados que não ajudam, mas, muitas vezes, falar em acordo com o cliente é um atestado de medo, é um atestado de receio ou de incapacidade técnica. E essa é uma das tarefas mais árduas dos advogados, sejam eles de empregado ou de empregador. Muitas vezes, fazer uma leitura da petição inicial, dos riscos desse processo, e dizer para o seu cliente: olha, você errou, você está errado, você vai perder. E esse processo vai lhe custar tanto. Muitas vezes o cliente sai do escritório e não volta. Porque, para ele, o bom advogado é aquele que diz: nós vamos brigar e nós não vamos perder isso. Muitas vezes é isso que o cliente da gente quer ouvir. Mas o bom advogado não deve trilhar esse caminho. Eu assessoro um volume significativo de empresas e, às vezes, sou não acusado, né? Estou vendo aqui alguns magistrados dos quais eu já ouvi isso. Não, Gustavo não faz acordo. É difícil esse equilíbrio entre convencer o seu cliente, ainda mais um cliente de partido, cliente que tem 1.000, 2.000, 10.000 processos sobre o nosso patrocínio, de que o acordo é a melhor alternativa. Vejo muito satisfatoriamente uma evolução muito grande por parte da força econômica, dos clientes que assessoro, um investimento grande na conciliação.
Vejo, por parte deles, um interesse de reduzir o número de processos. E aí é outro tema que eu gostaria de falar mais, é como é que a litigiosidade afeta a saúde do profissional. Eu sei que vocês vão ter um tema sobre essa matéria, mas a litigiosidade afeta a saúde dos advogados muito, psicológica e fisicamente. Hoje nós temos um número crescente de demandas trabalhistas em todos os segmentos. Acho que são poucos os advogados hoje que têm a sua carteira de processos reduzida. De maneira geral, a litigiosidade vem aumentando o volume de processos. Isso afeta a nossa saúde, isso afeta as nossas relações pessoais, isso afeta o nosso escritório. Nós estamos constantemente crescendo, contratando mais gente, isso gera conflitos de todas as naturezas. É bom, óbvio que é bom, como disse, todo advogado sobrevive de cliente, de processo. Mas até que ponto a gente tem que estimular isso e até que ponto a gente tem que entender que é obrigatoriamente um equilíbrio entre o crescimento da litigiosidade, a nossa sobrevivência financeira e a nossa saúde. Eu vivo hoje um momento muito pontual, profissionalmente, em que tento equilibrar um volume de processo do escritório de forma que fique um ambiente mais saudável para todos. Graças a Deus, tenho 2 experiências de clientes diretamente envolvidos nisso e imbuídos em tentar reduzir a sua carteira de processos, porque, para eles, aquele número no final do mês, do volume de processos e de passivo trabalhista, não é um número satisfatório, nem do ponto de vista econômico, nem do ponto de vista pessoal, de estrutura que há necessidade de se manter em empresas, em escritórios, para atender essa demanda. O momento é mais do que urgente, porque, como disse, conversei também ali no intervalo com o Dr. Carlos Alberto, vivemos um momento de turbulência política, de turbulência legislativa, de aumento de litigiosidade entre as relações. Hoje em dia, ou tu é uma coisa, ou tu é outra politicamente, ou tu torce para um time, ou tu torce para outro. Vivemos um tempo em que a litigiosidade está aumentando, vai aumentar, e nas nossas relações pessoais, mas principalmente desaguarão no judiciário. E o judiciário trabalhista, como um catalisador social, não vai ser diferente, e nós devemos enfrentar um número bastante expressivo. Eu tinha muito mais coisas para falar, mas eu vou encerrar